Márcia sempre teve cuidado com o que comia. Desde pequena, sua mãe lhe ensinou que certos alimentos podiam fazer mal, especialmente os frutos do mar, que, para ela, eram um perigo escondido sob a casca brilhante ou o sabor salgado. Mas naquela noite, no aniversário de sua irmã mais nova, Lúcia, não teve como escapar. O restaurante que escolheram servia um buffet repleto de camarões, lagostas e ostras, e, entre risadas e brindes, Márcia acabou cedendo à insistência da família: é só um pedacinho, não vai acontecer nada. Ela não sabia, mas aquele pedacinho a mudaria sua vida nos meses seguintes. Dias depois, começou uma coceira insuportável nas mãos, que se espalhava pelos braços e pernas como fogo. No início, pensou ser alergia passageira, mas as manchas vermelhas não sumiam, e a pele descamava como se estivesse queimada por dentro. Médicos receitaram pomadas, anti-histamínicos, corticoides, mas nada adiantava. A coceira piorava à noite, tirando seu sono, sua paz. Márcia, que sempre foi uma mulher forte, trabalhadora costureira de uma pequena fábrica em São Paulo, começou a faltar ao serviço. As contas se acumularam, e o desespero bateu à porta. Doutora, eu não aguento mais, chorou na última consulta, mostrando os braços cheios de feridas de tanto coçar. A dermatologista, depois de vários exames, deu o veredito: dermatite de contato severa, possivelmente desencadeada por uma reação alérgica extrema aos frutos do mar. O tratamento seria longo, caro, e mesmo assim, não havia garantia de cura. Foi então que sua vizinha, Dona Rosa, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque, vestida com saias longas e blusas discretas, bateu à sua porta com um prato de sopa. Minha filha, você está tão magra, disse, olhando com preocupação para os olhos inchados de Márcia. Por que você não vai comigo no culto domingo? Lá tem gente que ora, e Deus ouve. Márcia nunca tinha pisado em uma igreja. Criada em um lar sem religião, achava que fé era para os fracos. Mas naquela noite, exausta, sem mais forças para lutar sozinha, ela aceitou o convite. No domingo seguinte, Dona Rosa levou a congregação cristã no Brasil, uma pequena sala de reuniões em um bairro simples de São Paulo. Não havia luxo, apenas cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, e um quadro com os dizeres: a Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, homens de ternos sóbrios, mulheres com saias abaixo dos joelhos, cabelos presos. Ninguém falava alto, ninguém chamava atenção para si. Márcia se sentou no fundo, envergonhada das marcas em seus braços, que tentava esconder com uma blusa de manga longa apesar do calor. Quando o ancião, um homem de voz serena e postura humilde, anunciou o hino, ela se surpreendeu: não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando: louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. Era simples, mas havia algo naquela melodia sem acompanhamento que tocou seu coração. Depois dos hinos, veio a oração. Todos se ajoelharam, e Márcia, sem saber o que fazer, imitou. Ouviu os irmãos pedindo por doenças, por famílias, por trabalhos, com uma fé que ela nunca tinha visto. Quando o ancião perguntou se havia alguém necessitando de oração, Dona Rosa levantou a mão tímida e apontou para Márcia. Esta irmã está sofrendo, irmão. Ela precisa de ajuda. Márcia sentiu o rosto queimar. Não queria ser o centro das atenções, mas antes que pudesse recuar, várias mãos se estenderam para ela. Uma irmã mais velha, de olhos cheios de bondade, segurou suas mãos marcadas e começou a orar. Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, que tocaste nos doentes e os libertaste, olha para esta tua filha. Ela veio até aqui com dor, mas nós sabemos que tu és o médico dos médicos. Sarai-a, Senhor, para a tua glória. As lágrimas escorreram sem que ela pudesse controlar. Não eram lágrimas de dor física, mas de algo que ela não conseguia explicar, como se uma carga invisível estivesse saindo de seu peito. As semanas passaram, e Márcia continuou indo aos cultos. Não porque a coceira tinha melhorado, pelo contrário, alguns dias eram piores, mas porque naquela sala simples, entre aquelas pessoas humildes, ela sentia uma paz que não encontrava em nenhum remédio. Aprendeu a cantar os hinos, a se ajoelhar nas orações, a ouvir os testemunhos de irmãos que falavam de curas, de dívidas pagas, de famílias restauradas. Um domingo, após a Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas na semana seguinte. Quem deseja se batizar, que se apresente, disse, com a voz firme mas cheia de amor.
Márcia sentiu algo mover em seu coração. Não entendia muito sobre batismo, mas sabia que queria aquilo. Queria lavar não só o corpo, mas a alma, os medos, as noites sem dormir. Eu quero, sussurrou para Dona Rosa, que sorriu e apertou sua mão. No dia do batismo, ela desceu as águas com o coração acelerado. Quando emergiu, sentiu como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Não foi mágica, a coceira ainda estava lá, mas havia uma certeza agora: ela não estava sozinha. Foi no culto seguinte que o milagre aconteceu. Era uma noite comum, o salão estava cheio, e o ancião dirigia a reunião com a serenidade de sempre. Depois dos hinos, veio o momento dos testemunhos. Um irmão se levantou e contou como Deus havia livrado seu filho de um acidente. Outra irmã falou da cura de uma enxaqueca que a atormentava por anos. Márcia ouvia, emocionada, mas sem esperar nada para si. Até que, no final, o ancião olhou para ela e disse: Irmã Márcia, você gostaria de dar um testemunho? Ela hesitou. Não tinha nada para dizer ou tinha? Então, como se impulsionada por uma força maior, levantou-se. Suas mãos, sempre cobertas, estavam à mostra naquela noite. E quando ela estendeu os braços, todos puderam ver, as manchas vermelhas tinham desaparecido. A pele, antes irritada e descamando, estava lisa. A coceira havia sumido. Um murmúrio de louvor percorreu o salão. Dona Rosa chorava ao seu lado. O ancião sorriu e disse: Glória a Deus! Este é o poder da fé. Márcia não tinha palavras. Só podia chorar, agradecida. Hoje, Márcia ainda frequenta a congregação cristã no Brasil. Não como uma visitante, mas como uma irmã de fé. Aprendeu que os milagres não são apenas para curar o corpo, mas para fortalecer a alma. Que a humildade daqueles irmãos, a simplicidade daqueles cultos, a fé que não depende de espetáculo, mas de um coração sincero, é que movem a mão de Deus. E toda vez que alguém lhe pergunta como foi sarada, ela responde com um sorriso. Não foi a água, não foi a pomada. Foi Jesus. Ele só esperava que eu confiasse nele. Porque no final, a maior lição não foi a cura, foi entender que, nas mãos de Deus, até as feridas mais profundas têm um propósito. E que, às vezes, é preciso se render para ser livre. E foi assim que Márcia começou a compartilhar seu testemunho. Não com palavras bonitas ou discursos preparados, mas com a mesma simplicidade que aprendeu na igreja. Nos cultos, nas visitas às irmãs, até mesmo no ponto de ônibus, ela contava como Deus a havia encontrado no fundo do poço e a tirado de lá com suas próprias mãos. Um dia, enquanto ajudava a servir o café após o culto, uma jovem chamada Lúcia se aproximou com os olhos cheios d'água. Irmã Márcia, eu ouvi seu testemunho semana passada, a voz dela tremia. Eu também tenho uma ferida que não sara. Não no corpo, mas aqui, ela apontou para o peito. Márcia reconheceu aquela dor. Não era uma úlcera, não era uma queimadura, mas era uma chaga que doía mais que qualquer machucado físico. Era a dor de quem se sentia abandonada, de quem carregava culpa, de quem já não acreditava que merecia algo melhor. Ela pousou a mão no ombro de Lúcia e, com a voz firme daqueles que já foram salvos das águas, disse: Minha filha, Deus não olha para o tamanho da nossa ferida. Ele olha para o tamanho da nossa fé. E às vezes, a fé começa com um suspiro: Senhor, eu acredito, mas ajuda a minha incredulidade. Lúcia começou a chorar. E Márcia orou por ela ali mesmo, entre as xícaras de café e os irmãos que passavam cantando hinos baixinho. Não houve gritos, não houve teatralidade. Só uma irmã segurando a mão da outra e dizendo: Jesus está aqui. Ele vê você. Dias depois, Lúcia voltou ao culto. Desta vez, não com lágrimas de desespero, mas com um brilho nos olhos que só quem foi tocado por Deus entende. Ela não contou um milagre espetacular, na verdade, nada havia mudado fora dela. Mas dentro, era como se uma luz tivesse sido acesa. A dor ainda existia, mas agora ela sabia que não estava sozinha para carregá-la. E assim, o milagre de Márcia continuou se multiplicando. Porque um coração curado não guarda a bênção só para si. Ele se torna um farol. Um convite para que outros também possam dizer: eu confio. Hoje, quando Márcia olha para trás, não vê apenas a cicatriz no braço, que sumiu como se nunca tivesse existido.
Vê algo muito maior, uma família de fé que a acolheu quando o mundo a havia descartado. Vê irmãos que oraram por ela sem nem ao menos saber seu nome. Vê um Deus que não desistiu, mesmo quando ela mesma havia desistido de si. E toda vez que alguém pergunta como ela encontrou força para continuar, Márcia responde com a mesma convicção. Não fui eu que encontrei força. Foi a força que me encontrou. Na Universal, aprendi que milagre não é só o que a gente vê. Milagre é o que a gente vive. E eu vivo isso todos os dias. Porque, no final das contas, a maior prova de que Deus existe não são as curas que Ele faz, é a vida que Ele transforma. E Márcia, que já foi uma mulher quebrada, hoje é uma mulher de pé. Não por seus próprios méritos, mas pela graça daquele que faz todas as coisas novas. Amém? Amém. Márcia nunca imaginou que sua história iria tocar tantas vidas. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois de compartilhar seu testemunho na igreja, pessoas que ela nem conhecia começaram a se aproximar dela com lágrimas nos olhos, dizendo: "Sua história é a minha história." Mulheres que também haviam sido traídas, abandonadas, humilhadas e que, como ela, achavam que não havia mais saída. Uma delas foi a Ana, uma jovem de 28 anos que chegou à Universal arrasada depois de descobrir que o marido, com quem sonhava construir uma família, a traía há anos. Ela veio ao culto arrastada por uma tia, mas com o coração fechado. "Não adianta, pastora", ela disse a Márcia depois do culto, com a voz embargada. "Eu já tentei de tudo. Até pensei em acabar com tudo." Márcia olhou nos olhos dela e, sem hesitar, segurou suas mãos. "Eu também já estive onde você está. E se Deus me tirou daquele poço, Ele vai te tirar também. Mas você precisa fazer uma coisa: entregar de verdade. Não é só vir à igreja, não é só chorar no altar. É soltar. É dizer: Senhor, eu não aguento mais, mas o Senhor pode." Ana não sabia, mas aquelas palavras eram a chave que faltava. Naquela noite, ela se ajoelhou no altar e, pela primeira vez, não pediu para Deus mudar o marido, não pediu vingança, não pediu nem mesmo consolo. Pediu força para perdoar. E algo dentro dela se quebrou, mas dessa vez, era uma quebra necessária, como o casulo que se rompe para a borboleta nascer. Dias depois, Ana voltou à igreja com um brilho diferente nos olhos. O marido ainda não havia mudado, mas ela tinha. E essa mudança foi tão evidente que, semanas depois, foi ele quem apareceu na porta da Universal, desorientado, perguntando por ela. Não porque queria voltar em ainda não, mas porque não entendia o que estava acontecendo. "Você está diferente", ele disse, confuso. Ana só sorriu e respondeu: "Não sou eu. É Deus em mim." Enquanto isso, Márcia continuava sua jornada. Agora, além de trabalhar, ela se dedicava a ajudar outras mulheres no grupo de oração da igreja. Não como uma líder perfeita, mas como alguém que entendia a dor delas porque já havia passado por ela. E foi assim que ela conheceu a Dona Cida, uma senhora de 60 anos que carregava uma dor ainda mais profunda: o filho, viciado em drogas, havia sumido há 3 anos. A polícia já tinha desistido, os vizinhos cochichavam que ele devia estar morto, e o marido, destruído pela culpa, havia se afundado no álcool. "Eu já não choro mais, pastora", Dona Cida disse a Márcia, com a voz seca. "Porque lágrimas não trazem ele de volta." Márcia não teve respostas fáceis. Não disse que tudo ia ficar bem, não prometeu um final feliz. Mas fez o que sabia fazer, orou com ela. E não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor. "Senhor, a senhora não aguenta mais. Eu também não aguentava. Mas o Senhor é o Deus que ressuscita o que está morto. E se o filho dela está perdido, o Senhor sabe onde ele está." 15 dias depois, Dona Cida chegou à igreja correndo, com o rosto banhado em lágrimas, mas dessa vez, eram lágrimas de alegria. O filho havia aparecido. Magro, sujo, com os olhos fundos, mas vivo. Ele contou que, depois de anos nas ruas, havia sonhado com a mãe chorando e uma voz dizendo: "Vá para casa." Não sabia explicar como, mas naquele momento, sentiu uma paz que não sentia há anos. E foi essa paz que o trouxe de volta. "Eles diziam que eu era louca por vir aqui", Dona Cida disse, abraçada em Márcia. "Mas eu sabia. Eu sabia que só Deus podia fazer isso." E assim,
a cada semana, a cada testemunho, Márcia via o milagre se multiplicando. Não eram só as curas físicas, não eram só as vitórias financeiras, era a restauração de almas. Era ver pessoas que chegavam como farrapos humanos e saíam como filhos de Deus. Era ver o impossível se tornando possível, não porque elas eram especiais, mas porque o Deus delas é poderoso. Hoje, quando Márcia olha para trás, ela não vê mais a mulher que tentava se matar no banheiro, não vê mais a mãe solteira envergonhada, não vê mais a funcionária explorada. Ela vê uma guerreira. Não por causa dela, mas por causa daquele que a levantou. E toda vez que alguém pergunta como ela consegue sorrir depois de tudo que passou, ela responde com a mesma simplicidade de sempre. Porque eu descobri que Deus não tira a gente do fogo. Ele entra no fogo com a gente. E quando ele está do nosso lado, até o fogo vira lugar de vitória. Porque na Universal, Márcia não encontrou só uma religião. Encontrou um Deus que faz o que é humanamente impossível. E isso, meu irmão, não tem explicação. Só tem fé. Só tem milagre. Amém? Amém. E foi assim que Márcia começou a levar outras pessoas para conhecer esse Deus que muda histórias. Não com palavras bonitas, mas com a própria vida. Ela sabia que muitos olhavam para ela e pensavam, se Deus fez isso por ela, que estava no fundo do poço, imagine o que ele pode fazer por mim. Um dia, uma moça chamada Ana, vizinha de Márcia, bateu à sua porta chorando. O marido tinha ido embora, levando até os móveis da casa, e ela estava com 2 filhos pequenos para criar. As contas se acumulavam, e a desesperança a sufocava. Márcia não hesitou. Pegou a mão dela e disse: Vem comigo. Eu também já estive onde você está. Mas Deus tem uma saída. Levou Ana até a Universal. Lá, a moça ouviu pela primeira vez que não estava sozinha. Que aquele Deus que havia secado as lágrimas de Márcia também secaria as dela. E não demorou. Ana começou a frequentar as reuniões, a orar, a jejuar. Um dia, enquanto estava na igreja, recebeu uma ligação. Uma vaga de emprego tinha surgido do nada, com salário suficiente para sustentar os filhos. Mas o milagre não parou por aí. Na mesma semana, o ex-marido, que havia sumido há meses, apareceu na porta de Ana com uma caixa cheia de documentos. Ele tinha se convertido em outra cidade e queria regularizar tudo, pensão, visitação, até ajudou a mobiliar a casa novamente. Ana não acreditava. Márcia sorria, porque já tinha visto aquilo antes, Deus não faz pelas metades. E assim, uma história de dor virou testemunho. Uma mulher que pensou em desistir se tornou instrumento para salvar outras. Márcia não pregava, ela mostrava. Não falava de teoria, falava de experiência. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não quer só mudar aquela pessoa, Ele quer usar ela para mudar muitas outras. Hoje, Márcia é obreira na Universal. Não por obrigação, mas por gratidão. Todo domingo, ela está lá na porta, recebendo as pessoas com um abraço e um sorriso que só quem já foi resgatado das trevas entende. E quando alguém pergunta como ela consegue ter tanta fé depois de tudo que viveu, ela responde com os olhos brilhando. Porque eu já vi o impossível acontecer. Já senti a mão de Deus me puxando para cima quando eu só queria afundar. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta acreditar. Porque na Universal, Márcia não aprendeu só a orar. Aprendeu que Deus ouve. Não aprendeu só a ter fé. Aprendeu que Deus age. E isso, meu irmão, não é religião. É realidade. E a história não para por aqui. Porque toda vez que uma vida é transformada, é como se o céu dissesse: ainda tem mais. Ainda tem milagre para acontecer. Amém? Amém. E foi assim que, anos depois, um jovem chamado Lucas cruzou o caminho de Márcia na porta da Universal. Ele chegava arrastado, com olheiras fundas e um cheiro de cerveja que não dava para disfarçar. Tinha acabado de perder o emprego, a namorada o havia deixado, e a única coisa que restava no bolso era um papel amassado com o endereço da igreja, dado por um desconhecido no ponto de ônibus. Tô aqui porque não tenho mais para onde ir, murmurou, baixando a cabeça, envergonhado. Márcia não precisou ouvir mais nada. Ela conhecia aquele olhar perdido, aquela dor que parece não ter saída.
Sem dizer uma palavra, ela segurou o braço dele com firmeza e o levou para dentro, como quem guia um filho de volta para casa. Você veio no lugar certo, meu filho. Aqui, Deus não só escuta como muda a história da gente, disse ela, enquanto o levava até um assentamento onde pastores oravam por cada pessoa com uma unção que só quem já viu milagre entende. Lucas não acreditava em nada naquela hora. Só queria um lugar para sentar e esquecer a vida por alguns minutos. Mas quando o pastor impôs as mãos na cabeça dele e começou a orar com uma autoridade que vinha do fundo da alma, algo dentro de Lucas tremeu. Não era medo. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, queimando tudo que era pesado, tudo que o prendia ao fundo do poço. Sai agora, espírito de derrota. Em nome de Jesus, essa vida é restaurada. A voz do pastor ecoou pelo salão, e Lucas sentiu as lágrimas caírem sem controle. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, como se uma carga de anos fosse arrancada das suas costas na mesma hora. Quando abriu os olhos, o mundo parecia diferente. As cores mais vivas, o ar mais leve. E ali, no meio daquela multidão que cantava e lorava, Lucas entendeu, não era coincidência ter chegado ali. Era Deus, mais uma vez, estendendo a mão para quem pensava que não tinha mais jeito. Nos dias seguintes, Lucas voltou. E voltou de novo. Cada culto era uma batalha vencida, cada oração uma vitória. Em menos de um mês, ele conseguiu um novo emprego, não qualquer emprego, mas numa empresa melhor do que a anterior. A namorada? Deus tocou no coração dela, e eles se reencontraram num domingo, justamente na porta da igreja, onde Márcia os viu se abraçarem chorando. Eu não entendo como isso tudo aconteceu, Lucas confessou a Márcia um dia, ainda maravilhado. Há um mês, eu estava acabado. Hoje, eu tô aqui, de pé, com a esperança. Márcia sorriu, daquele jeito que só quem já viu o sobrenatural entende. Porque aqui não é lugar de teoria, meu filho. É lugar de milagre. E Deus não faz açaí, ela brincou, mas com uma verdade que doía e sarava ao mesmo tempo. Ele não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. E hoje, você é prova disso. Hoje, Lucas não só frequenta a Universal como faz parte da equipe que recebe as pessoas na porta, assim como Márcia um dia fez com ele. E toda vez que um novo rosto chega arrasado, com os olhos vazios e o coração partido, ele conta a sua história. Não como um sermão, mas como um recado vivo. Se Deus fez por mim, que não valia nada, imagine o que Ele pode fazer por você. Porque na Universal, as histórias não são contadas só para inspirar. São contadas para provar que, onde o homem diz acabou, Deus fala começa agora. E cada vida transformada é um grito de guerra contra o inferno. Aqui, o impossível tem endereço. E a história continua. Sempre continua. Porque enquanto houver uma alma perdida, um coração ferido ou um sonho enterrado, Deus vai usar a sua igreja para dizer, eu ainda faço milagres. E o próximo pode ser o seu. Glória a Deus. Aleluia. O milagre completo. Anos depois, aquele mesmo homem, agora um líder na igreja, recebeu um telefonema que o deixou sem palavras. Era a voz trêmula de um jovem que, como ele outrora, estava à beira do abismo. Eu não aguento mais. Só liguei porque ouvi sua história, e se Deus fez por você, talvez Ele ainda possa me salvar. O coração do líder acelerou. Ele conhecia aquele desespero. E sabia que ali, naqueles segundos, Deus estava tecendo outro milagre. Naquela noite, o jovem entrou pela porta da Universal, arrastando não só suas dores, mas uma mala cheia de remédios de sua última solução. Mas ao ouvir o testemunho daquele homem, algo dentro dele se quebrou. Não foi um choro silencioso, foi um grito. Um grito de guerra. Se Deus tirou ele do lixo, por que não pode me tirar do meu inferno? E ali, entre lágrimas e orações, ele entregou a mala. Não para usar, mas para queimar, em um ato simbólico de fé. Hoje, eu escolho viver. Dias depois, o médico não acreditava nos exames, o tumor que o consumia havia desaparecido. Os laudos não mentiam, mas a ciência não tinha explicação. Só ele sabia, Deus havia falado começa agora onde todos diziam acabou. Reflexão final, o milagre é pessoal e coletivo. Deus não faz milagres só para encher páginas de histórias, Ele os faz para escrever o seu nome na história de alguém.
Aquele homem que foi salvo do suicídio não era um caso perdido, era um recado vivo de que, quando Deus age, ele não apenas muda um destino, ele redefine uma linhagem. Hoje, o jovem que jogou fora os remédios é um líder de jovens, e sua mãe, que o abandonara anos atrás, voltou para a igreja depois de vê-lo pregando. Um milagre puxa outro. Uma vida salva outras. Lição de vida. O impossível não é a falta de solução, é a falta de coragem para crer que Deus ainda fala. Quando você pensa que está no fim, Ele está apenas ajustando o início. Sua história não terminou. Na verdade, pode ser que ela nem tenha começado de verdade. E se você está lendo isso hoje com o coração partido, ouça, Deus não economiza milagres. O próximo pode não estar no altar da igreja, pode estar dentro de você, esperando só um sim. Porque para Deus, impossível é só uma palavra que Ele ainda não transformou em um testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Fogo.